aula de hoje, eu quero conversar com você a respeito do tema coesão sequencial. Ai, professora, que bicho é esse? O que é isso, professora? Olá, querida, olá, querido, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Inteligência Sem Limites. Eu sou a professora Gabriela Castro, professora de língua portuguesa. Fique comigo até o final, que eu vou explicar direitinho para você o que é coesão sequencial, e você vai terminar essa aula mais aliviado, mais tranquilo e com certeza tendo uma noção muito maior de como ligar, como fazer a conexão entre seus parágrafos, seus textos, suas orações. Esse vídeo faz parte de uma série de vídeos a respeito de como escrever cada vez melhor. Ou seja, se você está procurando por aulas de redação, você está na aula certa. Quanto mais você conhece como funciona o mecanismo das palavras e como você pode juntá-las, organizá-las dentro do texto, de forma que o seu texto fique cada vez mais fácil de transmitir a mensagem que você quer, mais fácil é para você escrever. Então, assim, entender de gramática, de regras de acentuação, de regras de pontuação, é bobagem? Não, é muito importante. Porque quanto mais você domina a gramática, quanto mais você domina a língua, mais ferramentas, né, você tem para formular aquilo que você quer escrever. Seja num texto de internet, seja num texto formal para a escola, para um concurso, a própria redação do Enem. Se você está estudando para o Enem, está aí meio desesperado, meio preocupado, manda aí o seu e-mail com a sua redação, eu vou analisar para você, vou ver o que você precisa melhorar. Daqui a pouco a gente vai começar a ter o trabalho de redações, vocês me enviando, eu corrigindo, pago, mas por enquanto, gratuitamente, manda sua redação para mim que eu vou corrigir, vou comentar e vou dizer para você o que você precisa estudar mais para o Enem, ok? Então, eu vou deixar aí meu e-mail na descrição do vídeo, e você que quer uma avaliação gratuita a respeito da sua redação, escreve aí pra gente, tá bom? Escreve aí que eu vou ler, e eu vou corrigir e vou comentar para você, ok? Então, sem mais conversas, vou colocar aí na tela a nossa aula de hoje para você ir acompanhando. Então, eu gosto sempre de começar as nossas aulas conceituando as palavras, porque muitas vezes a gente nem sabe o que significa exatamente aquilo que a gente está estudando. Então, isso é muito importante, até uma dica que eu dou para vocês, sempre que vocês forem estudar alguma matéria, mesmo que não seja de língua portuguesa, independente de que matéria seja, procurem saber o significado daquilo que você está estudando, daquelas palavras, porque muitas vezes você vai lendo o texto, vai passando por cima daquilo e você às vezes não compreende bem o que você está estudando, porque você não conhece a gramática, o significado daquelas palavras da matéria que você está estudando, ok? Mesmo que seja matemática, física, geografia, independente da matéria, é necessário saber os conceitos, os significados, para que você fique por dentro daquilo que você está estudando. Então, separei para vocês, no dicionário fala o seguinte: coesão significa, segundo o dicionário, no contexto gramatical, a ligação, conexão que existe entre os elementos do texto, fazendo com que esse seja harmonioso e bem compreendido. Então, o que é coesão? É algo que está ligado, junto, né? Que faz uma conexão. O que é sequencial? Segundo o dicionário, sequencial é algo em que há sequência, em que há continuidade. A sequência é o ato ou efeito de dar continuidade ao que foi iniciado. Segmento, prosseguimento.
Então, a coesão sequencial, portanto, diz respeito à ligação que existe entre os termos de um texto, entre as palavras, entre as orações, os períodos, os parágrafos, fazendo com que aquele texto ali tenha continuidade e que soe, né? E que passe, na verdade, uma sequência, uma harmonia. O primeiro parágrafo tem a ver com o segundo, que tem a ver com o terceiro, que vai se encaixando, que vai dando uma continuidade, por exemplo, numa história, numa dissertação onde você está falando a respeito de um assunto, o parágrafo de baixo, segundo, dá continuidade ao parágrafo da introdução. A primeira oração, ela dá continuidade à segunda oração, dá continuidade à ideia da primeira oração, e assim por diante. Então, vamos seguindo aí, para que aos pouquinhos você tenha clareza do que quer dizer tudo isso. Para que haja, né, essa conexão, essa ligação, é necessário que a gente tenha conectores, palavras que nos ajudam a fazer essa ligação entre um termo e outro, entre uma palavra e outra. E esses conectores, o que é um conectivo? O que é um conector? Segundo o dicionário, é algo que estabelece ligação, algo que liga, que junta, ok? O que são, né, esses conectivos ou conectores, articuladores do discurso? Para que eles servem? Para o que cada um desses serve? Para ligar as palavras, orações, os períodos, os parágrafos, formando um texto. O que é um texto? Um texto é algo que tem uma tessitura, é algo junto, ligado, é como se fosse um tecido. Um tecido, ele não tem rupturas, ele é totalmente ligado. E um bom texto, ele é assim, ele está todo juntinho, quando você lê, você consegue entender e você vê que tem uma harmonia, que está tudo indo para uma finalidade, para um objetivo. Não é uma coisa aqui, outra lá, tudo desconectado, tudo embaralhado, que você lê e fica tentando fazer um quebra-cabeça ali. Não, é um texto. Texto, na verdade, vem do latim, que vem de textum, que significa tecido. Então, é algo arrumado, firme, sem rupturas, inteiro, ligado. Então, se você quer escrever dessa maneira, você precisa fazer o quê? Você precisa praticar, conhecer como lançar mão aqui desses conectivos, para que cada vez o seu texto seja mais ligado, seja mais harmonioso, mais bem estruturado. Os conectivos. Quem são esses conectivos? O que a gente pode usar num texto como conectivo? São as classes gramaticais, conjunções ou locuções conjuntivas, que podem ser coordenativas ou subordinativas, os advérbios ou as locuções adverbiais, as preposições ou locuções prepositivas, os pronomes ou locuções pronominais e as expressões adjetivas. Todas essas classes, elas podem exercer o papel de ligador, de conector, de um conectivo. Professora, meu Deus, o que eu faço agora? Eu sei nada disso. Vamos estudar português. Como você quer escrever um bom texto em língua portuguesa, se você não souber nada da língua portuguesa? Não dá, né, meu filho? Isso não é mágica. Né? Plim, plim, a gente escreve um bom texto. Não, tem que estudar. Então, se você começa a estudar e você percebe que você está tendo dificuldade nisso, vai, escreve, faz um programa e vamos lá voltar a todas as classes gramaticais. Eu também estou gravando aqui no canal várias videoaulas a respeito das classes gramaticais. Estou gravando para redação e estou gravando as classes gramaticais. Por quê, gente? Redação nada mais é do que você colocar em prática no seu texto aquilo que você sabe a respeito da língua. Professor, eu tenho que decorar a gramática inteira? Lógico que não. Mas você precisa ter pelo menos uma noção básica da sua língua. Uma criança, ela começa a ler sem saber o alfabeto? Não.
Uma criança, ela começa a ler sem começar a juntar as letrinhas uma com a outra e ir formando as sílabas. Não, ela não lê de uma hora para outra uma palavra inteira. Primeiro ela começa a conhecer as letras, depois ela começa a juntar as sílabas e depois ela começa a juntar as palavras. É assim que funciona. Então, se você quer escrever um texto e toda vez que você vai escrever, você fica truncado, você fica parado, você não sabe como fazer, ai, professora, eu tenho um monte de ideia na minha cabeça. Mas quando eu escrevo, eu mesmo leio, eu nem entendo o que eu estou lendo. Então, talvez você esteja tendo um problema de conseguir conectar as suas ideias dentro do texto. De repente, pode ser por falta de conhecimento das classes gramaticais? Pode ser. Pode ser até um outro tipo de situação? Pode. Mas você tem que começar a praticar cada vez mais, para você compreender e entender o que realmente você está precisando. Então, aqui eu também vou falar para vocês, vou dar alguns exemplos para vocês terem ideia do que eu estou passando aqui para vocês como conectivos, tá? Então, veja aí esse exemplo. Como fazer uso deles? Como fazer uso dessas classes gramaticais conectoras? Veja o exemplo a seguir. Bebi água de coco. Então, eu tenho aí preposição de, ligando coco à água. Bebi água de coco. Então, eu tenho de aí, que é uma preposição. Está ligando, na verdade, esse de está ligando água à palavra coco. Então, eu tenho aí uma ligação de palavras. E eu formo esse de com coco, que é um substantivo, de coco, eu formo uma locução adjetiva. Essa locução adjetiva, por que é uma locução adjetiva? Uma locução adjetiva é porque ela tem valor de adjetivo. O que o adjetivo faz? O adjetivo especifica, qualifica uma palavra. Então, é qualquer água? Não, não é mais qualquer água, é água de coco. Tá? Então, esse de coco traz uma característica específica para a palavra água aí. E eu faço essa ligação trazendo uma ideia ainda maior. Água é uma coisa, água de coco já é outra coisa. Então, aí, eu uso a palavra de, que é uma preposição, para fazer uma conexão entre água e coco, para transformar essa água em água de coco, ok? Na frase abaixo, eu tenho uma diferença. Eu falo assim, bebi suco e água de coco. Então, assim, eu não bebi mais só água de coco, eu bebi também o suco. Então, quando eu quero ligar dois elementos que têm a mesma função sintática, qual é a função sintática de suco e água de coco aí? Função sintática de objeto direto. Bebi o quê? Suco aqui, e água de coco. Então, eu estou unindo esses dois termos aí, essas duas palavras, essas duas expressões, através da conjunção e, que é uma conjunção aditiva, que vai ligar palavras ou orações, que tenham o quê? As palavras que tenham a mesma função sintática e orações que também tenham a mesma função, ou orações coordenadas. Então, essa conjunção é uma conjunção coordenativa aditiva. Vai ligar palavras de mesma função sintática, ou seja, de mesmo valor sintático, ou orações. Estudei matemática, mas também assisti um filme. Então, se eu estudei matemática, mas também assisti um filme, eu estou ligando a primeira oração à segunda oração através da locução conjuntiva, mas também, que tem o valor de adição. Ela está unindo a ideia da primeira oração com a ideia da segunda oração. Ela fez o quê? As duas coisas. Na próxima oração aí. Estudava todo dia, embora não gostasse, fazia por obrigação. Eu tenho aí o conector embora, tá? O embora, ele está trazendo a ideia de quê? De concessão. Embora você não queira fazer uma coisa, você está fazendo. Ela estudava todo dia, mas ela não queria fazer.
Esse embora, ele está introduzindo uma oração subordinada adverbial. No contexto abaixo, que eu estou deixando para vocês, um texto para a gente ler junto, nós vamos poder ver como dentro de um texto a conexão ela é imprescindível. Então, vamos ler aí. Cultivar um estilo de vida saudável é extremamente importante para diminuir o risco de infarto, mas também de problemas como morte súbita e derrame. Significa que manter uma alimentação saudável e praticar atividade física regularmente já reduz, por si só, as chances de desenvolver vários problemas. Além disso, é importante para o controle da pressão arterial, dos níveis de colesterol e de glicose no sangue. Também ajuda a diminuir o estresse e aumentar a capacidade física. Fatores que, somados, reduzem as chances de infarto. Exercitar-se nesses casos, com acompanhamento médico e moderação, é altamente recomendável. Atalaia M, Nossa Vida, época 23 de março de 2009. Então, percebam que eu marquei aí todas as palavras que estão exercendo um papel de ligação, fazendo uma conexão entre as frases, entre as palavras, entre as orações dentro desse parágrafo. Então, imagina se eu tiro aqui esse DE, cultivar um estilo vida, importante diminuir o risco infarto. Olha como é que o texto vai ficando esquisito, gente. Mas também, e eu vou tirando esse D aqui, depois a gente vai ler. Vou tirar só da primeira oração para vocês verem como já faz a diferença a gente trabalhar a ligação. E isso é automático, tá, gente? A gente não fica o tempo todo pensando como exatamente que palavra vai colocar. Se nós somos falantes da língua, nós temos uma base da nossa língua, a gente faz isso automaticamente. Agora, é claro que para você fazer um texto cada vez melhor, o ideal é que você cada vez mais conheça palavras novas. Eu posso trocar aqui o mais pelo porém, porque eu já escrevi o mais várias vezes? Eu posso, ele também é um conectivo, ele é uma conjunção, tem o mesmo valor, tem o mesmo significado. As conjunções, elas têm assim, significados. Às vezes, essa palavrinha é só para juntar. Não, elas significam, elas vão te dar qual é a causa, qual é a finalidade daquilo. Eu estudo para passar, eu estudo porque quero passar, eu estudo, portanto, passarei. Olha, vai fazendo diferença conforme eu vou trocando a conjunção que eu vou usando. Então, vocês precisam ter essa noção do significado das palavras, sejam elas preposições, conjunções, interjeições, substantivos, o significado da palavra que vai fazer com que você possa usá-la naquele momento específico. Então, aí na primeira oração, no primeiro período, eu já tirei aí algumas palavras que estavam fazendo conexões, e ficou assim: cultivar um estilo de vida saudável é extremamente importante diminuir o risco de infarto, problemas morte súbita. Parece um texto de alguém que não entende muito bem ainda a língua portuguesa, que está aprendendo a língua, uma pessoa falante de outra língua que está, de repente, aprendendo a língua portuguesa. Ok? Então, assim, é muito importante que vocês prestem atenção nisso, pratiquem, procurem, né? Fazer textos, deixa ele ali um pouquinho de stand-by, no dia seguinte você lê de novo, aí você, poxa, aqui poderia ser diferente, aqui faltou isso, aqui. Porque imediatamente após o momento que a gente escreve, às vezes, como a gente ainda não tem esse hábito de escrever, de repente você ainda não tem esse hábito de fazer redação, de fazer texto, de montar discursos escritos, de repente, a primeira instância, você não vai perceber onde você pode melhorar, onde está faltando alguma coisa, onde você poderia trocar. Veja a nossa primeira aula a respeito de coesão, que é onde eu falo que você pode trocar, substituir palavras para você não ficar repetindo, ou você pode repetir aquela palavra para dar mais ênfase àquilo. Tá? Eu vou deixar no finalzinho desse vídeo. E eu queria deixar aqui para vocês algumas considerações finais. Nessa aula, você percebeu que estudar a gramática não é dispensável, tá? Estudar a gramática, na verdade, é indispensável. Mas quando eu falo estudar a gramática, eu não estou falando para você decorar. Estou falando para você compreender. Muitos tentam disseminar por aí que a gramática não é tão importante assim, não. O importante é você compreender o que está se passando.
Só que se você ficar nesse nível muito raso do estudo da língua portuguesa, dependendo do que você quer para a sua vida, de repente aquilo ali vai servir. Mas se você quer alcançar, né, outros patamares na sua vida, tanto social quanto profissional, com certeza, você se aprofundar mais no estudo da língua portuguesa, assim como de outras línguas, vai te abrir muito mais oportunidades. A forma com que a gente se expressa, né, na nossa língua e a forma com que a gente escreve mostra muito da nossa maturidade. Então, agora que você já sabe mais ou menos como fazer, o que você precisa? Você precisa começar a estudar e questionar como se usa e pratica aquilo, e não decorar. Então, mãos à obra, ou melhor, papel e a caneta na mão. Se você quiser, eu vou falar mais uma vez, me enviar esse texto aí que você vai começar a fazer. Pensa aí num tema, de repente você pode falar sobre esse período que nós estamos vivendo em casa, de quarentena. O que você tem feito, como tem sido o relacionamento entre seus familiares, entre você e seus familiares, se as pessoas na sua casa estão podendo ficar nesse isolamento total, se eles estão tendo que ir trabalhar. Tá? Eu acho que isso é um bom tema para você começar a praticar a sua redação. E vou te dizer, a mágica para escrever cada vez melhor é ler, estudar e praticar. Se você fizer boas leituras, se você estudar, quando eu falo estudar, é procurar o significado das palavras, pesquisar a respeito daquilo que você leu, mesmo que seja uma leitura, se aquela leitura que você está fazendo, você está, para mim isso já está pobre, já estou conhecendo tudo, começa a partir para outros tipos de leitura, que de repente vai te desafiar mais, vai te tirar da sua zona de conforto, vai fazer você ter que ir ao dicionário pesquisar aquele assunto, entendeu? Então, isso vai mudar a forma que você escreve. Faça uma redação, deixa ela guardada daqui a 1 mês, 2 meses, que você está estudando, praticando, escrevendo, lendo, melhorando sua leitura. Faz um programa de leitura para você. Pega aquela redação e depois você compara. Não é mágica, gente. A fórmula é ler, estudar e colocar em prática. Só ler e estudar e não escrever, não botar em prática, só pesquisar, questionar, mas você não colocar em prática ali com a sua mão, com a sua caneta, pegar um papel e escrever, não adianta. Então, se você está satisfeito aí com a vida que você está vivendo, beleza, tudo bem, não é com você que eu estou falando, mas com certeza, se você está aqui assistindo esse vídeo, porque você com certeza quer estudar mais, quer crescer, quer entender mais, manda aí um recadinho para mim no comentário, me pergunta o que você quer saber, comenta sobre essa aula de hoje, me diz o que você achou, me diz se você ficou com alguma dúvida. Estou aqui para servir vocês, tá bom? Um beijo, fique com Deus, não deixe de se inscrever no canal, não deixe de compartilhar, de dar o like e de dar aí um sinalzinho aí de mão aí no comentário para mostrar que esse vídeo está sendo relevante para vocês e no YouTube espalhar mais esse vídeo por aí, né? Muito obrigada pela sua presença até aqui nesse momento e fique com Deus. Até a próxima!